Eu sou Eduardo da Moto Takama, estou aqui com o Luiz, especialista de produtos da Pirelli, e hoje a gente vai falar sobre dois pneus que a gente usa bastante, que são o Metzeler Tourance Next e o Scorpion Trail 2. São pneus voltados para Big Trails e de uso misto. Luiz, você falou que são pneus considerados 80-20. Isso. Pela aplicação deles, são pneus que a gente classifica como Enduro Street. Apesar de ser um uso misto, eles são muito mais focados no asfalto, então para dar a performance e toda aquela sensação de contato no asfalto do que no off-road. Mesmo assim, ele oferece a performance necessária para quem pega algumas vias não pavimentadas com nível de off-road moderado. Lógico, se for entrar em situações de lama, areia, você precisa optar por um outro produto, mas pegando estrada de terra batida, tanto o Tourance Next quanto o Scorpion Trail 2, eles oferecem toda a aderência necessária no caso do off-road também. Sim, eu já usei bastante os dois, mais o Next, por ser um pneu mais antigo, né? Eu, inclusive fui até o Alasca com ele e estava falando com você. Eu não considero 80-20, para mim é um 70-30, porque andei bastante na terra, areia, lama, rípio, e baixando um pouco a calibragem, depois a gente fala sobre isso, mas eu achei que deu uma performance fantástica. E estou usando agora a Ducati, a Multistrada Enduro, vem equipada com o Scorpion Trail 2. Exato, vem original já. Original. E assim, também estou super satisfeito. Dá para ver que o desenho deles é bem parecido. É muito parecido. Eles foram desenvolvidos com uma certa diferença de 1 ano e meio a 2 anos. Mas a geração nova de produtos, tanto da Pirelli quanto da Metzeler, de Enduro Street, acompanha o que é a tendência das Big Trails. Então, antigamente a gente não falava de uma Big Trail acima de 100 cavalos. Hoje elas chegam até 160 cavalos. Então, o pneu tem que acompanhar a tecnologia e o desenvolvimento dessas motocicletas, e a quantidade de borracha em contato com o asfalto para suportar uma potência dessa, para transferir para o solo, tem que ser maior. Tá. Então por isso que você vê a evolução dos produtos Enduro Street indo mais para o on do que para o off nos equipamentos originais. Pela potência das motos. Então, apesar das motos serem feitas para o uso misto, como elas estão muito fortes, precisam entregar, o pneu precisa entregar mais segurança no asfalto. Exato. Os dois pneus estão em uma bicomposição. Então, eles têm uma faixa central com um composto que oferece mais rendimento quilométrico e uma faixa mais macia dos dois lados, 25% e 25%, que tem uma concentração mais alta de sílica, então ele te dá mais aderência no seco e principalmente no molhado. Mas tudo isso é para poder transferir para o solo a potência que vem cada vez mais alta de fábrica das motos, das Big Trails. Legal. E aí a gente estava falando sobre durabilidade, né? Sim. Eu acho que ambos os pneus, pela minha experiência, têm uma durabilidade parecida. Aqui o pessoal vem e pergunta bastante pra gente, né? Que pneu que eu coloco, qual pneu dura mais, quanto dura um pneu? E a gente sempre responde, depende. É relativo. Né? Relativo. O Next, muita gente fala, o Next dura pouco. Eu tenho experiências de trocar o Next com 10 mil quilômetros, numa viagem que eu estava com a moto completamente carregada, top case, malas laterais, e andando longas distâncias, diárias e razoavelmente forte, assim, não faço MotoGP na estrada, mas também não ando tão devagar. E assim, o que eu dou mais valor num pneu, claro que é importante a durabilidade, mas acho que é a performance, a segurança. Então eu sempre falo, tem outros pneus no mercado, né? Esses dois, a durabilidade é muito parecida. É muito próximo. Muito próximo. Tem outros pneus que vão durar, independente do uso, 15, 20, 25 mil quilômetros. São pneus bem mais duros. E aí numa chuva, se você quiser pegar uma serra, acelerar um pouco mais, não vai dar a mesma segurança, a mesma performance desses dois. Então, assim, resumindo, quanto que dura? Eu acho que vocês também nem dizem, o pneu dura tanto, porque depende, né? Da tocada do piloto. Depende de diversos fatores. Depende da motocicleta. Exato. A tocada do piloto, o quanto ele acelera bruscamente, o quanto ele freia bruscamente ou não. Depende muito do asfalto que ele roda, ou se não for um asfalto, se for uma estrada de terra. Depende da temperatura que ele roda, da carga que está em cima da motocicleta e principalmente da calibragem. Então, calibragem, se você não regular a calibragem... Se você não fizer a calibragem a cada 10, 15 dias,
com certeza o desgaste do seu pneu vai ser muito maior. Vai ser maior e vai gastar errado também. Né? Errado, mas é muito difícil a gente definir isso, o pneu dura tanto. Depende de todas essas condições que eu falei. O pneu pode durar tanto 10 mil, quanto passar de 20 mil no caso desses dois produtos aqui, Scorpion Trail 2 e Turancesso Next. Hoje as motos já ajudam bastante que elas mostram a calibragem no painel. Sim. Então antes você tinha que ir lá com a canetinha ou parar num posto e checar. Hoje você já vê lá, já tem um alerta, então é mais fácil manter e por experiência essas motos grandes é raro baixar a calibragem. Às vezes numa viagem a gente pega a diferença de altitude, acaba dentro de alguma variação, mas normalmente você calibrou, vai durar meses, respeita as rodas, né, bem mais modernas. Sim. Seguram bastante. Então acho que sobre durabilidade é isso mesmo, vai depender do piloto. Algumas motos, a própria Multistrada, ela é uma moto muito forte, ela tem muito torque. Sim. E aí se você gosta de acelerar, você sai acelerando. Se você faz curva, você freia em cima da curva e sai acelerando, obviamente vai gastar mais. Desgaste maior. Maior. Uma moto às vezes um pouco mais fraca, num piloto mais cauteloso, pode durar o dobro mesmo. Com certeza. Mas o principal é isso que você falou. Então, a durabilidade dos produtos é boa? É boa. Já tem uma tecnologia bicomposto que é justamente para dar performance e durabilidade, mas acho que o fundamental é a sensação de segurança. Então, o pneu tem que dar segurança pro piloto, tanto na chuva quanto no asfalto. Então, você falou, não adianta dar um pneu que dura, sei lá, 30, 40 mil quilômetros, ele não te dá essa sensação de segurança. Então, a única parte que está em contato com o solo é o pneu. E assim a gente quer que permaneça. Exato. Então, eu acho que a questão mais importante é a interação dele com o asfalto. Ele tem que passar segurança pro piloto e deixar a moto numa situação neutra, neutralidade. A moto não pode tender a escapar de frente, nem de traseira. Isso a gente é legal a gente conversar depois na hora de trocar o pneu, né? Que é um tema bem importante. Sim, e aí só para terminar, durabilidade, a gente estava falando do TWI, que é o indicador de desgaste do pneu. É o Tread Wear Indicator. E aí ele tem aqui a indicação e você vê no suco do pneu. Sim, é um relevo, né? Ele tem um relevo. Ele tem 1 milímetro de altura, então a hora que o suco vai começar a desgastar, chegou nesse limite, nesse indicador, já está no fim da vida útil dele. Ou seja, o ideal é trocar antes que chegue. Sim, isso aqui é o limite de segurança imposto por lei. Então, se você for parado por um policial, se ele estiver acima do indicador, você não vai tomar uma multa. Mas óbvio que a capacidade de drenagem de água de um pneu com metade da profundidade de suco é infinitamente pior do que um pneu novo. E uma dica para viagem, muitas vezes a gente ou compra uma moto nova ou trocou o pneu há pouco tempo e vai sair para uma viagem longa. Eu sempre falo, na dúvida, troque o pneu. Você não precisa descartar o pneu que está na sua moto, guarda ele. Sai com o pneu 0 bala. Fazer uma viagem longa. Viagem longa às vezes de 7, 8, 10, até se for mais longe para o Ushuaia, dá 15 mil quilômetros. Exato. E com um pneu desse, você sabendo que vai fazer uma viagem dessa, se você conseguir dar uma maneirada, você vai e volta com o mesmo pneu. Você não precisa trocar no meio da viagem. E aí volta aquele pneu usado que estava com 2, 3, 4, 5 mil e termina ele. Muita gente não pensa nisso, acha que vai ter que descartar o pneu ou que, não, eu vou e no meio da viagem eu troco. Argentina, Chile, Peru são países que não é nada fácil encontrar essas medidas. É muito difícil. Então, numa situação de viagem longa, assim, segue a indicação realmente que o Edu falou. Você tem que sair de São Paulo ou de qual cidade for, com a moto já na sua situação perfeita, tanto de pneu, pastilha, óleo, exato. A relação. Então tudo tem que estar perfeito, porque é uma viagem muito longa, qualquer coisa pode acontecer no meio do caminho. Mas você já sai com o pneu numa meia vida, com certeza vai te dar um trabalho muito maior depois, durante a viagem. Sim, e aí sobre também durabilidade, a gente estava falando da troca, que tem aquele mito, tem as pessoas que falam, não, é para cada 2 traseiros, 1 dianteiro, tem gente que fala, não importa como está o pneu, se o meu traseiro estiver ruim, eu vou trocar o dianteiro junto. O que você acha disso? A indicação nossa também é essa, então, apesar do dianteiro ele desgastar muito menos, então às vezes você tira o traseiro que já acabou e o dianteiro ainda tem meia vida. A gente indica que troque os 2 produtos juntos, porque tem dois pontos fundamentais. O traseiro novo, ele vai estar com a capacidade de drenagem de água muito maior do que o dianteiro já em meia vida. Sim. Então a moto deixa de ter aquela situação neutra.
O outro ponto é a borracha envelhece, isso é uma coisa que não tem como fugir. Sim. Então um pneu que de repente está o dianteiro já com 2 anos de uso, a capacidade de aderência dele em relação ao pneu novo vai ser comprometida. É diferente. Então a moto também no asfalto seco deixa de ter aquele comportamento neutro de não ter nem escapar de dianteiro e nem de traseiro. Eu concordo. Como eu falei, a gente espera sempre que os pneus sejam a única parte da moto encostando no chão. E ajuda, claro, a pilotagem, né, nessa questão, mas a qualidade do pneu. E não só a qualidade do pneu, da marca, mas o estado do pneu, né? Sim. Agora, como eu te falei, em alguns casos específicos, a gente sai para algumas viagens e volta com o pneu traseiro quadrado, porque é muita reta. O Atacama, a Argentina é muito plana, então é muita reta. Você pega um pouco de curva nas cordilheiras, mas de resto é reta. Então, às vezes a gente volta com o pneu com 7, 8 mil quilômetros, mas quadrado. Ele fica com degrau. Ombro, né? E aí o que eu faço? Às vezes eu troco o traseiro e mantenho o dianteiro, porque o dianteiro está com 7 mil. Então eu sei que o traseiro, e está com 30 dias de uso. Então, a situação é essa, você não tem aquele fator do tempo, envelhecimento do composto, porque você fez um uso muito grande dele em um período muito pequeno de tempo. O pneu traseiro ficou quadrado, então ele forma um degrau em relação ao centro pro ombro. Isso dificulta toda a dirigibilidade da moto. Ela não consegue deitar progressivamente com esse degrau. Você vai encontrar sempre um step e depois que passa desse step você deita. Sim. A impressão é que a moto está com algum problema. Exato. Então, na verdade é o pneu. Nesse caso, que é um caso de exceção para quem faz viagens muito longas, é um curto período de tempo, sim, você poderia assim trocar o traseiro e manter o pneu dianteiro. Mas em geral a gente recomenda que troquem os dois juntos. Tá. E aí também sobre calibragem, né, que a gente já falou, mas é importante respeitar a calibragem indicada pelo fabricante. Pelo fabricante. Para o modelo de cada moto. Exato, porque esse pneu aqui, um 170/60/17, ele pode ser montado numa KTM, ele pode ser montado numa Ducati, numa BMW, numa Triumph. Sim. E nem sempre a calibragem indicada para esses 4 tipos de motocicleta é a mesma. Então, vamos seguir sempre o que tiver na indicação do manual do fabricante. No pneu, se você procurar, você vai achar só o limite máximo, que vai a pressão máxima que a carcaça suporta. Mas segue sempre a indicação que está no manual da sua motocicleta, ou naquele adesivo que fica no quadro ou na balança. E aí a gente dá os cursos de pilotagem off-road, né? E a gente sempre fala, na terra, para você ganhar mais grip, aumentar a área de contato com o solo, a gente baixa a calibragem. Isso também é um assunto polêmico, até pouco tempo os fabricantes diziam não, manter a calibragem recomendada, independente do terreno. E aí eu comentei com você, sim, a Multistrada Enduro é a primeira moto que eu vejo na balança com uma indicação de uso no asfalto e mud and snow, ou seja, no fora de estrada, para baixar essa calibragem. De uma original que a gente fala de 36, né, para 23, a gente olhou aqui agora. Sim, e a gente sempre fala, vai andar na terra, baixa a calibragem, vai te dar mais segurança, mais conforto, né, a moto não vai escorregar, não vai bater tanto, mas sempre muito cuidado. Sim. Quanto mais você baixar, maior o risco de você comprometer a sua roda. Exato. E de furar e rasgar o pneu. Exato. E a gente fala de uma calibragem baixa, assim, em velocidade baixa. Né? Então... Também, preferencialmente, baixa. E, bom, eu falei de furar, né, ou rasgar o pneu. Isso é outro assunto também que se fala bastante. Quando você viaja em grupos, você vai pegar uma viagem de 10 mil quilômetros, você está em 10 motos, você está somando 100 mil quilômetros dos pneus rodando ali. Então a chance de furar o pneu é grande, acontece. Eu acho válido dizer que o pneu fura, não depende muito do pneu ou da marca. Um prego vai furar qualquer que seja o pneu, né? Tem muita gente que às vezes fala, o pneu tal marca, né, um Pirelli fura muito. Não, isso não tem nada a ver. E aí, eu te falei que a gente leva o kit reparador, a gente coloca o macarrão, usa os cilindros, eu levo o mini compressor também para encher o pneu, certo, faço o reparo. Mas, como a gente estava dizendo, a indicação é fazer o reparo, né, terminar a viagem, ou se conseguir durante a viagem, trocar. Exato. É um reparo provisório. Ele não deve ser encarado como um reparo definitivo. É um reparo de emergência, que óbvio, você está numa viagem num lugar totalmente ermo, você não consegue achar facilmente uma revenda para trocar o pneu. Você vai fazer esse reparo com o macarrão, mas o procedimento de colocar o macarrão, ele por si só ele interfere na cintura metálica, abre um caminho por onde pode entrar umidade
e com certeza pode oxidar a estrutura. Isso, num caso mais crítico, pode comprometer a segurança do produto. Então, a partir do momento que você colocou o macarrão, perfurou a estrutura, o pneu perde a garantia dele. Sim. Então, é uma situação de reparo emergencial. A velocidade indicada com reparo não passa acima de 100 km por hora. Então, você está com o pneu reparado, você não pode andar, sei lá, 180, 200 por hora, porque corre o risco do macarrão ser ejetado e o pneu perder a pressão de uma vez. Por experiência, como viajo bastante, já fiz reparos, às vezes no começo de uma viagem, e rodei 10 mil quilômetros sem baixar a calibragem. Exato. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre, né? Foi um reparo bem feito e não comprometeu, mas voltando... Existe a chance. A chance é mínima de ter um comprometimento estrutural. Mas ninguém quer correr esse risco. Mas é o que eu falei, é uma situação que você vai e volta rápido. É diferente de fazer um conserto desse e ficar com o pneu... Mais 2, 3 anos. 2, 3 anos, pegar chuva. Certo. Então aí sim você pode ter um risco bem alto de entrar umidade, entrar ar entre a carcaça e a banda de rodagem e ter um descolamento. O único reparo que a gente recomenda é aquele reparo com vulcanização, que é feito internamente. Por um borracheiro. Por um borracheiro, mas numa viagem dessa é difícil você conseguir fazer isso. Tá. Bom, concluindo então, a gente está com 2 pneus muito parecidos. Sim. Metzeler Tourance Next. Irmãos. Inclusive Pirelli e a Metzeler são hoje parte de um grupo, né, da mesma empresa. A Pirelli comprou a Metzeler em 1986. Então, desde então, a gente administra as duas marcas, desenvolve elas paralelamente. Tem tecnologias no Pirelli que a gente não usa no Metzeler e vice-versa. Então, mas são produtos e marcas que se completam. Se conversam e se completam. Sim. Legal. Eu, de verdade, já estou há muitos anos usava bastante o Next. Super satisfeito, eu falo assim com segurança que é um pneu que gruda. A gente fala, ele é aquele pneu que te instiga. Se você quiser andar mais forte, você faz curva, parece que ele está ali falando, vai, pode ir. Ele dá essa segurança. Sim. E eu estou sentindo agora a mesma coisa com o Scorpion Trail 2. Como eu estou usando a Multistrada, é o pneu que vem, já usei alguns pares e a mesma coisa. No asfalto ele dá segurança e estou usando na terra, baixo um pouco a calibragem, ele também responde super bem. Então acho que são 2 pneus para quem está procurando performance, qualidade para fazer uma viagem, para usar na sua Big Trail. Recomendo 100%. Lembrando que o pneu não pode ser um limitador de performance. É totalmente oposto. Ele tem que ser um facilitador e o vínculo da performance do motor com o asfalto. Então, não deixem de escolher bem o produto que vocês vão colocar na sua motocicleta, que a segurança está com certeza toda nova. Primeiro lugar. Valeu. Valeu. Obrigado.